Com a palavra, o vereador Zé Raimundo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a colega vereadora Lena de Renato, a Rádio Paraguaçu, que faz a transmissão, a Sociedade News também, que faz reproduz aqui, transmite também a sessão. Vereador Wilson fez uma colocação sobre a questão da aração de terra. Na verdade, nobre colega, o senhor já trabalhou, eu também já trabalhei, é uma questão muito complicada a aração de terra. Uma questão muito complicada. Por que complicada? Ela não, além de não atingir a todos do município, porque o município não tem condições de abarcar toda a questão da aração de terra, mas as comunidades enfrentam as dificuldades. As comunidades enfrentam as dificuldades. E eu acho que a colocação de Dona Lena aqui foi de sofrimento em relação à questão do trator. E ela não pode ser culpada se o trator está em determinada situação, porque o presidente de associação passa diversos presidentes. O presidente de associação ele não é eterno no cargo. A associação ele passa por diversos presidentes, até porque é a comunidade que faz a condução do processo. Mas outra questão aqui, senhor presidente, que eu queria relatar também, em relação à campanha que o nobre colega vereador Vardo do Peixe levantou, e aí eu concordo com a fala de André, concordo com a fala de Wilson, e eu tenho certeza que cada colega aqui vereador dá assistência ao seu povo. Ele não faz mandato para si próprio. Ele dá. O que na lógica, pela linha do princípio político, é proibido. Você fazer assistencialismo. Os grandes sociólogos, a ala mais radical, que se diz socialista, chama isso de assistencialismo na política. Mas você não tem como não dar, não tem como fugir disso. Até porque nós moramos em um país pobre e também numa cidade pobre. E que você vê uma pessoa lá do lado da sua casa passando por dificuldade e você jamais vai ser hipócrita a cruzar os braços e não poder ajudar essa família. Vossa Excelência concede uma parte? Eu concederei na hora exata, meu nobre colega. Então, não adianta dizer que não faz, porque faz. Se você tem um vizinho seu e que está adoentado e que não tem condições mínimas de pagar um frete de carro para vir da zona rural para a sede do município, você pega seu carro e leva, porque você está dando um socorro e salvando uma vida. Como você leva para Salvador, como você leva para a Feira de Santana. Então, não é o correto pela linha dos princípios de quem fala da política. Mas todo mundo aqui faz. Então, essas coisas precisam se refletir. O gesto do colega é um gesto muito nobre, certo? E disse a Vossa Excelência que eu farei da minha parte naquilo que eu posso, não vou ser hipócrita de dizer que vai ser X, não. Mas assim que eu posso, porque Vossa Excelência já fez essas ações em outros momentos, antes mesmo de ser vereador. E é um gesto nobre e louvável. O que não pode aqui é um colega ficar atacando o outro porque faz esse gesto singelo e bonito. É isso que não pode. Também aqui, não é porque eu vou aqui defender o presidente, não. O presidente não pode pegar também recursos do orçamento da Câmara para fazer compra de cesta básica. Ele vai preso. Se ele fizer isso, eu vou logo aqui dizer a ele vai preso. Se ele pegar dinheiro, ele não pode ordenar gastos na assistência social, na saúde, nem nada. Isso aí, o Wilson Gomes, que já foi presidente dessa casa, sabe do que eu estou falando. Mas eu queria aqui também fazer algumas ponderações, nobres colegas. É referente àquela obra da Lagoa Santana. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Foi uma obra meramente eleitoreira. Fizeram aquela obra na efervescência do processo político.
E hoje os moradores daquela região ali continuam reclamando, porque com essa pequena chuva que caiu, eu digo pequena porque a gente ainda não começou o período de chuva, já alagou tudo, as ruas em volta da lagoa, a obra já está se deteriorando. Então, a gente precisa saber como se gastou ali 329 mil naquela obra da Lagoa Santana. Está aqui, não é fala do vereador, não. Eu sempre, quando eu falo, eu gosto de provar. Está aqui, extrair lá do SIGA o relatório final daquela obra. Custou 329 mil do dinheiro público, que até agora se estuda para saber como foi gasto aquele dinheiro ali. Uma obra mal acabada, me desculpa a expressão, uma obra esculhambada, e que hoje está causando transtorno aos moradores que moram em volta da lagoa. Imagine agora, com a quantidade de água em volta da lagoa, a casa que tem criança, como é que vai lidar com pernilongos. Enfim, é uma obra mal feita, mal estruturada, e que o poder público precisa responder como é que se contrata uma empresa para fazer, em vez de fazer uma obra, fazer um dano à população daquela localidade. Outra questão, meus nobres colegas, senhores vereadores, e que eu aqui costumo muito ser zeloso e cauteloso com minha fala. E na sessão passada aqui, quando eu falei de um gesto, que eu repito, irresponsável, do ministro do Supremo, o tal do Nunes Marques, indicado pelo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, fez um gesto irresponsável diante da situação que nós estamos vivenciando. Nós já chegamos à casa de quase 400 mil mortos. Será que isso não é referência para a gente respeitar as orientações dos órgãos de saúde? O ato dele de liberar todos os templos religiosos para aglomerar é um ato errôneo. E não adianta querer botar palavras na minha boca que eu aqui ataquei religião de ninguém, até porque isso não é o meu princípio. Respeito quaisquer religião e tenho ao segmento evangélico uma admiração muito grande e sou convidado em todas as festas da Assembleia de Deus na minha região, me convida e eu estou lá presente. De um grande líder religioso, morreu um cantor gospel, a qual eu votei na última eleição para o Senado, que foi o irmão Lázaro. Um homem que teve sua vida ceifada pelo esse maldito vírus, que às vezes chega a tirar uma vida humana em 3 dias. E Lázaro pegou e foi cometido a um óbito tão precocemente que ele poderia contribuir muito com o exemplo de vida que ele teve e aonde ele chegou quando ele morreu. Então não adianta esse blá blá blá, esse mimimi de pessoas que gostam de fake news. O presidente da República que está é um criminoso. Por que ele é criminoso? E quem defende, se quiser achar ruim a minha fala, que ache. Nós não podemos aqui nem discutir religião, mas política vamos discutir sim. Ele é negacionista. O Brasil, ele colocou o Brasil nas piores colocações do mundo. O Brasil já é isolado das lideranças do mundo. O presidente dos Estados Unidos, que é uma grande potência importante para o Brasil, hoje fez uma grande desfeita a ele. Quando terminou de discursar, foi embora e não esperou o discurso do presidente do Brasil. Certo? Ele minimiza a importância da vacina na vida das pessoas, dos brasileiros. Se não fosse o governador de São Paulo, João Dória, talvez não teríamos ainda vacinado 1% da vacina que João Dória, como governador, conseguiu buscar a parceria, porque ele criticou a China, disse que a China era isso, cheio de conversa e de blá blá blá. Tanto ele como os filhos dele vivem ataques nas redes sociais. O que não é de um homem público que tem um cargo que tem como presidente do país. Certo? Outra coisa também é os efeitos da vacina com deboche, que homens que tomassem a vacina queriam afinar a voz. Olha que fala preconceituosa, outra queria virar jacaré. Então a gente tem um desequilibrado na direção do país. E eu vou ajudar a derrotar ele, porque ele tenho certeza que ele vai perder a eleição, porque ele não é o homem preparado para governar o país. Agora, querer pegar a minha fala para transformar em viés de discussão ideológica e religiosa aqui nesta casa, eu não vou permitir nunca. Porque eu tenho certeza que quem fez o fragmento da minha fala, cortou a fala,
comentei até com o vereador Nildo e o vereador Vardo, foi criminoso, gosta de fake news, o presidente ganhou com fake news, então não foi diferente, um que pegou, ou estava aqui sentado, eu não sei, ou de casa, que assistiu a sessão e fez aquilo. Não é do meu feitio. Respeito determinações ou orientações religiosas de qualquer um, seja católico, seja evangélico, seja que acredita em outras religiões. A gente tem que aprender a respeitar. Na orientação sexual de cada um, respeito, tratos todos com igualdade. A gente está vivendo num mundo diferente e a gente precisa respeitar as pessoas. Então, esse tipo de discurso não me afeta e nem tampouco me deixa intimidado, porque eu tenho plena consciência do que eu disse aqui. Só é pegar lá a minha fala, que está gravada, e vai ver que quem propagou isso de forma criminosa teve um objetivo, que era tentar me atingir, mas não vai conseguir de forma alguma. Outra questão, senhor presidente, que eu tratei aqui na sessão passada, foi a questão de uma cooperativa de saúde do passado, que tem hoje uma denúncia grave no Ministério Público Federal. Mas aí eu fui dar uma estudada sobre as questões das cooperativas de saúde. E aí eu vi que depois dessa cooperativa, Cidade Cooperativa de Trabalho Profissional, a qual é o documento principal da ação do Ministério Público Federal, nós tivemos depois a Unibrasil, cooperativa de saúde. Depois, o município teve o serviço de uma cooperativa chamada Instituto Vida. E aí eu fui investigar a situação dessas cooperativas, que a gente deveria, nós, colegas vereadores, deveríamos fazer o levantamento da vida dessas cooperativas. E o interessante é que a tal do Instituto Vida, ela, quando findou aqui o contrato com o município, ela não pagou a rescisão contratual com os funcionários e ela nunca pagou férias a funcionário nenhum. Ou seja, uma empresa que ganha uma licitação do município e que trata os profissionais de saúde com essa falta de respeito e com golpismo, porque quando você não paga a rescisão trabalhista de um trabalhador e nem as férias, isso é regime de escravidão moderna. E a cooperativa Institutos Vida fez assim. A Unibrasil, que é uma agora que acabou de desfazer aí, me parece, com o município, a Unibrasil, os funcionários trabalhou avulso e ela agora voltou novamente. Ela já foi, lá atrás, uma parceira do município. Saiu, entrou ao Instituto Vida saiu, entrou agora a Unibrasil. Olha que coisa interessante, faz uma alternância. Saiu, voltou. E essa Unibrasil, os funcionários que trabalhou nela lá no passado, trabalhou de forma avulsa. Não tinha contrato nenhum, só recebia o salário. Conclua, Excelência. E para piorar a situação, meus nobres colegas, é que as pessoas, os funcionários, profissionais de saúde, que colocou na justiça, foi intimidado pelo poder público municipal, que não era para colocar a cooperativa na justiça no Ministério do Trabalho, não. Ou seja, como é que o município contrata uma empresa e, ao mesmo tempo, ela advoga a favor desta empresa? Se a empresa é caloteira, não pagou, o caminho é o Ministério do Trabalho. E quando se intimida os funcionários que botar vai perder o emprego, porque é troca de barganha, essas cooperativas faz troca de barganha, dá o contrato, o município ganha o contrato do município e o município indica os profissionais para trabalhar. Teve seleção? Como foi que contratou essas pessoas para trabalhar nessa cooperativa? Essa é a interrogação. Qual foi o procedimento? E quando o funcionário que trabalhou agora, que quer colocar na justiça porque foi lesado, é intimidado? É coagido? Então, esse tipo de coisa que a gente precisa estar atento, porque aqui trata de recursos federal, estadual e municipal. Faz a gestão, essa cooperativa, faz a gestão, que agora não é mais cooperativa, não sei o que é, Unibrasil, se é uma empresa, se é um instituto, eu não sei, eu só sei que é uma coisa gravíssima que toma conta do dinheiro público do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.